Olá, internauta, observador social, servidor público, empresário. Estamos juntos para tratar de um tema de sua importância. Como gerir seu contrato com o poder público? E me dirijo a você, empresário, em especial. Essa é uma realização do Observatório Social do Brasil, em parceria com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil e apoio do SEBRAE. Gostaria de te dar as boas-vindas e fique comigo nesse assunto tão interessante e que tenho certeza que, ao final desse nosso encontro, você terá, de maneira objetiva, o conhecimento de como gerir o seu contrato com o poder público. Ok? Pois bem, na perspectiva da celebração de um contrato administrativo, todo contrato administrativo, segundo o professor Eli Lopes Meireles, é o ajuste que a administração pública, agindo nessa qualidade, firma com o particular ou com outra entidade administrativa para consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria administração. Pois bem, parto do pressuposto que, se estamos trabalhando já a gestão de um contrato administrativo por parte do contratado, me dirigindo a você, contratado, a você, prestador de serviço, fornecedor do bem ou executor da obra, significa dizer que, neste momento, você já leu todas as condições previstas no edital, participou da licitação, aceitou o contrato como tal. Nessa perspectiva, vale lembrar também que são instrumentos equivalentes aos contratos a própria carta-contrato, a nota de empenho de despesa, a autorização de compra ou a ordem de execução de serviço. Pois bem, se você tem conhecimento pleno das cláusulas do contrato, significa que você está intimamente ligado a elas. Mas nunca é tarde para nós relembrarmos quais são as cláusulas dos contratos administrativos. Então, empresário, se atente que no seu contrato administrativo tem descrito o objeto e seus elementos característicos. Lá também está descrito o regime de execução ou a forma de fornecimento. Apenas para relembrar que o regime de execução está definido lá no artigo 10 da Lei 8.666, bem como a forma de fornecimento. Forma de fornecimento integral ou parcelado e regime de execução indireto dentro dos 4 regimes: empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada integral. Rapidamente aqui, só para destacar nesta oportunidade, que a empreitada por preço global é quando você está executando um contrato por preço certo e de unidades totais. Preço certo e total. Já na empreitada por preço unitário, você executa um contrato por preço certo de unidades determinadas. Isso é muito importante porque reflete na execução contratual, ok? Pois bem, no seu contrato também está registrado o preço que você apresentou na licitação. Está registrado quais são as condições de pagamento que você está submetido, há possíveis critérios, periodicidade de reajustamento de preços, atualizações monetárias entre a data do cumprimento das obrigações e do efetivo pagamento. Então, fique atento a estas cláusulas. Cláusulas em relação aos prazos de início de execução, de conclusão, de entrega, de recebimento, de observação, também estão definidas no seu contrato administrativo. E lá também está descrito o crédito pelo qual ocorrerá essa despesa, com as classificações que a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual determinam. Também é cláusula do seu contrato as garantias que, porventura, você tenha oferecido para a execução contratual. Garantias estas que estão definidas lá no artigo 56 da Lei 8.666. Também está descrito no seu contrato quais são os seus direitos, bem como os direitos da administração, a responsabilidade da administração, a responsabilidade sua, contratado, as penalidades que você pode sofrer
e os valores das multas. É bom lembrar sempre que tudo isso aqui que eu estou comentando com você, você já tomou conhecimento quando analisou o edital e analisou a minuta de contrato que estava em anexo. Também está estipulado no seu contrato administrativo os casos de rescisão contratual, que nós trataremos em momento oportuno nesse nosso encontro. Tá? Também reconhecidos os direitos da administração em caso de rescisão administrativa previsto no artigo 77, ou a rescisão unilateral. Condições de importação, data, taxa de câmbio para conversão, se for o caso, né, se estivermos falando de uma licitação onde houver essa previsão. Importante aqui também destacar que você está vinculado ao edital da licitação, ou ao termo que dispensou ou ainda exigiu. Tá? Também em relação ao convite e a sua proposta vencedora. Você também deve observar a legislação aplicável à execução do contrato, em especial aos casos omissos. O que significa isso na prática? Que você deve observar toda a legislação que abarca esse tipo de prestação contratual que você se submeteu. Um item super importante que você deve ficar atento, porque isso reflete não só na execução contratual, mas também em relação a valores que, porventura, devam ser recebidos pela prestação do serviço. É o item de que se mantenha, você contratado, deve manter durante toda a execução contratual, deve manter durante toda a execução todas as obrigações que você assumiu na licitação, todas as condições de habilitação que você assumiu na licitação, qualificação na licitação, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira. Agora, presta bem atenção. A regularidade fiscal deve ser mantida na íntegra. O que significa isso? Você deve se manter regular com o fisco. Você deve manter os seus tributos em dia para que possa obter as certidões negativas e todas as vezes que entregar a nota fiscal para o pagamento, ao ser consultada a sua regularidade fiscal, você está perfeita e fielmente em dia. Muito bem, empresário. É muito importante que na execução do seu contrato administrativo, você adote rotinas para essa execução contratual. Assim como você tem a rotina administrativa, você deve adotar a rotina administrativa para o seu contrato administrativo. Isso é fundamental para que você consiga carregar, durante toda a execução contratual, a observância fiel a todas as cláusulas contratuais, pois o que é cobrado é aquilo que efetivamente está contratado. Então, você já tem ciência do que é cobrado. Você deve cumprir e fazer cumprir aquilo que fielmente está estabelecido. É muito importante que você venha observar os prazos das cláusulas contratuais. Um prazo que passe desapercebido pode ser considerado como uma inexecução parcial e sujeitar você, contratado, às penalidades previstas no contrato. Então, tem que se antecipar e observar todos os prazos das cláusulas contratuais para que isso não venha a lhe prejudicar. Vou dar um exemplo rápido aqui. Prazos de cláusulas contratuais não necessariamente dizem respeito à execução física em si, mas também pode ser estipulado em prazos nas cláusulas contratuais a entrega de eventuais relatórios. Ou seja, isso não está afeto à execução física do contrato, mas à execução administrativa do contrato. E isso pode te gerar um prejuízo que, teoricamente, você não havia previsto na composição da sua proposta comercial. Eu sempre digo, não adianta ganhar a licitação, você tem que ganhar com a licitação. E ganha-se com a licitação observando todos os prazos e as regras previstas no contrato. É fundamental, empresário, que você comunique com antecedência ao contratado a necessidade justificada de quaisquer alterações de prazos para aceite ou recusa do contratado. É importante que a justificativa traga motivos concretos em razão dessa possibilidade. Por qual razão? É muito simples.
Os prazos contratuais admitem prorrogação por parte da administração. Os prazos contratuais admitem prorrogação por parte do contratado? Há uma séria discussão em relação a isso. Desde que haja uma justificativa fundada em um motivo claro e objetivo, o contratante pode observar e entender como justa essa prorrogação, mas que isso ocorra de maneira antecedente ao término desse prazo. Ou seja, não adianta esperar terminar o prazo para pedir prorrogação. Eventual problema que ocorra, você tem que se antecipar e trazer para o contratado soluções, solicitações em relação a esse procedimento. Isso é muito importante. É importante também que você mantenha com o contratado aquela rotina específica de atendimento de pós-venda. Você realiza o pós-venda com o particular. Dessa maneira, o poder público também merece esse pós-venda. É um cliente e todo cliente merece respeito e atenção. Não é assinar o contrato e esquecer do cliente. É assinar o contrato e manter estrita relação com esse cliente, mantendo um pós-venda adequado e atendendo a todas as solicitações do contratante conforme estipulado nas cláusulas contratuais. Reforço que é necessário manter em dia sua regularidade fiscal para não atrapalhar ou retardar os prazos de pagamentos. Isso é fundamental na execução contratual. Isso é fundamental na sua gestão contratual. Tá? Então, sempre fique em contato com o seu contador, verifique a sua vida fiscal, acesse os sites respectivos das administrações tributárias e veja como é que você está em relação a essa regularidade, para que no ato da entrega da nota fiscal ou fatura você não seja surpreendido com algum tipo de irregularidade tributária que seja possível a não emissão de uma certidão negativa, ou que retarde a emissão de uma certidão positiva com efeito de negativo. Então, ficar muito atento a essa condição. Ao ler o contrato e as cláusulas do edital, você já identificou que é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir sob sua responsabilidade, no total ou em parte, o objeto do contrato em que, na execução, se verificou vícios, defeitos ou incorreções. E isso resulta de execução ou de material empregado. Então, fique muito atento. E para que isso seja mitigado, para que isso seja diminuído, nós sempre recomendamos que você trabalhe com equipe especializada. Para isso, treine a sua equipe, promova a sua equipe a qualificação adequada, a qualificação necessária para que esse tipo de ocorrência não surja na execução contratual. Ok? Em relação à regularidade fiscal, agora, especialmente nos casos de serviços, tá? Mantenha em dia, mantenha regular os recolhimentos estipulados em contrato, tais como recolhimento do FGTS, do INSS, dos tributos em geral, dos encargos específicos e benefícios aos seus empregados, que estão à disposição do poder público nos contratos de serviço, e de todos aqueles seus empregados e colaboradores que atuam direta ou indiretamente na execução desse contrato. É fundamental que você observe a necessária saúde financeira da sua empresa. Por quê? Porque quando você participou da licitação, você verificou que primeiro você executa o serviço, fornece o bem, para depois receber por eles. Então, observe que você tem prazos de pagamentos a ser recebidos da administração. Então, se eu tenho despesa de valor superior a R$8.000, esse prazo será de até 30 dias contados do ateste da nota fiscal e observada a ordem cronológica. Valores inferiores a R$8.000, você tem 5 dias para receber a partir do ateste dessa nota fiscal. Então, falaremos logo na sequência sobre a questão da ordem cronológica dos pagamentos. Tá? Isso é um procedimento que, se observado por você, vai mitigar eventuais
inadimplências por parte do poder público em relação ao seu contrato. Tá? Bom, é obrigação sua manter em dia a qualificação técnica para executar fielmente o contrato. E a econômica para conseguir a manutenção na execução desse contrato. Eu sempre oriento aos empresários que recebem consultoria comigo de se comunicar por escrito com o poder público. Tá? A depender do caso, a depender do ato que está sendo praticado, recomenda-se que seja por meio de ofício. Apresentação de defesa prévia, ofício e a cópia da defesa. Apresentação de recurso administrativo, ofício e as razões do recurso administrativo, sempre em papel timbrado da empresa e com a identificação do destinatário e do remetente. Tá? Algumas comunicações referentes a solicitações ou respostas, tá? Podem ser encaminhadas por meio eletrônico. Tá? Nas comunicações referentes a solicitações ou respostas a se fazer, sempre referenciar prazos, tá? De comunicação, de recebimento, de aguardar respostas da administração. É importante aqui, empresário, que você fique atento ao seguinte: quando houver o silêncio da legislação quanto ao prazo de resposta pela administração, tá? É importante você observar o que está definido no artigo 24 da Lei 9784 de 99, que diz respeito ao cumprimento desse prazo. Né? Então, se nenhum prazo estiver estipulado na legislação extravagante, a administração deve praticar esse ato em 5 dias úteis. É importante que você saiba disso. Né? No silêncio do poder público, depois de encaminhadas as comunicações, observar um prazo razoável e reiterar essa comunicação, nunca deixar cair no esquecimento, sempre acompanhar essas comunicações. É interessante aqui, por exemplo, que você se atenha e vamos imaginar um caso hipotético. Você é convidado a uma reunião com o fiscal do contrato. Leve um modelinho de formulário que nós vamos deixar disponível para você aqui, para que você realize as anotações necessárias e registre aquele momento para eventual solicitação, cobrança ou disponibilização. É importante também que você solicite reuniões periódicas com o fiscal do contrato e tente ali, junto ao fiscal do contrato, obter informações de como é que esse contrato está sendo executado. E também leve um formuláriozinho de ata e registre todas as informações que forem ali prestadas naquela reunião. É importante destacar que você é responsável por todos os aspectos, mas que fique atento em relação a eventuais danos causados diretamente à administração decorrente de culpa ou de intenção de causar o dano. Tá? Muito cuidado, porque essa responsabilidade não é excluída pela fiscalização, o acompanhamento do interessado. É dever seu realizar e tomar cuidado, porque você vai ser responsabilizado em relação às questões de danos causados à administração. Tá?